Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, conosco a presença do vice-governador Felício Ramute. Felício, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Jornal da Manhã. Eu estou numa dúvida, vamos falar sobre o Estado, vamos falar sobre a cidade, vamos falar sobre política, eleições para esse ano, Felício. Bom dia, Clemente, Giovana, Eloy, Seno, prazer estar com vocês. Eu falo de tudo que você quiser, Clemente, esse é o nosso combinado. Toda vez que eu venho na Jovem Pan, você fique à vontade. Se você quiser, a gente pode começar falando sobre o tricampeonato do Palmeiras, por exemplo. Não, eu sei que você esteve lá com o seu pai, você acha bacana essa imagem e tal, mas eu prefiro não. Então tá bom. Eu vou aceitar, até para você não me apertar nas próximas perguntas. Você há de convir comigo que aquele pênalti não houve, né? Acho que foi uma armação do árbitro, inclusive do próprio goleiro, que chutou a bola, lançou a bola, era tiro de meta, a bola estava em movimento e ele lançou tudo errado, né? Você quer dizer que era um deep fake do VAR? É isso? Exatamente. Criaram uma imagem do VAR que não era realidade. Você esteve lá, óbvio que eu não acredito nisso. Mas é isso mesmo. Foi muito. Eu estava com meu pai de 86 anos no jogo. Bacana foi muito legal, Clemente. Eu me lembro como se fosse hoje, 1978, eu tinha 10 anos de idade. Eu fui no Morumbi numa final, Palmeiras e Guarani com meu pai. E lá o Leão fez um pênalti, foi expulso. O Escurinho entrou no lugar do Leão e nós perdemos ali o Campeonato Brasileiro. E agora poder voltar com meu pai num estádio, numa final, só que, claro, com um final bem mais feliz do que aquele de 1978. Foi muito legal. E o bacana da história é que o Palmeiras continua sem Mundial também, né? Não, já estamos lá com aquela estrelinha reconhecida. Tá lá já no uniforme. Aquela taça já furou, Felício, faz tempo. Vamos em frente para não alimentar controvérsias. Vamos embora. Vamos lá, então. Felício, você sabe que eu acho que eu vou entrar no assunto direto da política, tá? Das eleições, que é o mais interessante, pelo seguinte, que agora a coisa vai pegar fogo. O Cury foi para o PL, deixou o PSDB, o Cury que sempre disse que jamais deixaria o partido. E agora ele criticou você, inclusive, você, o próprio Anderson, pelo fato de migrarem para o PSD. E agora ele está no PL. Isso vai mexer com a estrutura da política local, penso eu. Mais do que isso, como vai ser, de repente, no debate, o Anderson e Eduardo Cury como candidatos a prefeito de São José dos Campos? Olha, Clemente, claro, né, o meu foco hoje é no estado de São Paulo, sim, mas a política local está com a gente, eu estou, né, ao lado do Anderson, tenho sentido isso, então eu me sinto até na obrigação de responder, de dar essa... Agora, primeiro ponto, é uma decisão pessoal dele, né? É importante a gente deixar, ele tem todo o direito de buscar aquilo que ele entende que é melhor para ele. Agora, o que eu posso te dizer é o que eu observei, baseado na minha experiência política, que sinais, né? Hoje eu vi sinais, né? Que sinais que eu vi em relação a isso? Para mim, Clemente, foi uma parte da minha conclusão é que foi uma filiação escondida, envergonhada, até, posso dizer. Talvez pela origem dela. O que eu enxergo é que ela foi costurada nos bastidores lá de Brasília, que é onde o Cury hoje vive, né? Ele está muito mais em Brasília até do que estão em São José, ou seja, muito distante, uma decisão tomada lá nos corredores do poder de Brasília, muito distante na alta cúpula, às vezes do próprio PL, né? Muito distante do dia a dia da cidade. Você acha que foi uma pressão em cima dele? Não tenho dúvida, que ele sofreu pressão da cúpula do partido. Aliás, hoje ele trabalha para o PL, né, Clemente? Importante, né? Faz um trabalho de observatório da oposição, trabalha para o PL. Então eu vejo que foi algo... e por que eu escondi envergonhado? Imagina você, o partido que o recebeu aqui em São José dos Campos, sequer ele fez uma reunião com o próprio PL de São José dos Campos. Imagina você entrar num partido. A outra coisa, foi sozinho. Né? Aí você fez uma pergunta para mim, lembra a época que você foi para o PSD? Primeiro, a gente fez uma análise política, na minha opinião, correta, tanto que ele agora segue a mesma linha, saindo do PSDB. A segunda... Consultar o partido também. A segunda diferença, né? A segunda diferença, é importante dizer, nós fomos com o time... Né? 90% do time do PSDB concordou com a nossa saída e saiu junto. Entendeu que a nossa leitura política era correta e era importante para a cidade, em primeiro lugar, que a gente fizesse aquele movimento político. Eu vejo ele saindo quase que isolado, né? Sozinho, com essa questão. O próprio partido que o recebe aqui, sequer ele fez alguma coisa e parece que não... Né? De fato não vai acontecer alguma coisa para receber essa filiação dele. Então, aí a gente viu o próprio Valdemar da Costa Neto, né? 10 dias antes da filiação acontecer, ele já tinha anunciado, né? Por isso que eu falo dessa questão, né? Valdemar, acho que numa visita aqui ao Vale, a gente viu entrevista, não, o Cury vai se filiar. Era quase que, né, uma imposição, né? Inclusive deu até a data da filiação dele. E aí o que a gente viu foi ele
né, na Justiça Eleitoral, filiando num dia e no outro dia fazendo a comunicação para o partido onde ele ficou por 30 anos, onde eu fiquei por 30 anos e que eu tenho o maior respeito, né, que é o PSDB. Faz parte da minha história política. E, inclusive, alguns amigos do PSDB me ligaram, né, naquela semana, porque eu tenho muitos amigos no PSDB. A gente criou uma relação. Alguns ficaram no PSDB, outros foram para o PSD. E eu sei que ele tentou fazer uma consulta a uma parte do partido e todos acharam, né, deram uma opinião de que era negativa a saída dele para ir para o PL. Ou seja, também não houve essa sinergia com o grupo, é o que eu falo. 90% do nosso grupo foi para o PSD quando a gente migrou. E a gente vê. Então, o que me parece tudo isso? Um movimento mais eleitoral, pessoal, de algo pessoal. Feito na correria para cumprir calendário eleitoral, você sabe, tinha que filiar em partido para poder ser candidato. Talvez pensando muito mais nele, na carreira e no futuro dele, nesse objetivo de poder. É como eu falo, você faz algo lá em Brasília, né? Que diz respeito à vida aqui na nossa cidade. Então, na minha opinião, começa errado. É distante, né? Por conta disso. Minha opinião, deixar mais claro. Agora também deixar muito claro, né? A Dona Maria, né? Que a gente chama a Dona Maria, quem vive aqui em São José dos Campos, não está preocupada com isso. Ela quer saber como é que estão os serviços que são prestados aqui, né? Ela está muito... Aliás, ela detesta acertos políticos de Brasília. O que ela não quer é ouvir falar sobre esses conchavos políticos. Ela odeia tudo isso. Ela quer saber como é que está o serviço de saúde dela aqui, quer saber como é que está o serviço da educação na cidade. E Clemente, vê, ó, o Cury frequenta há 10 anos, ele frequenta São José aos finais de semana. A vida dele é em Brasília, né? E hoje, como eu disse, ele inclusive tem um trabalho lá para o próprio PL. Eu, por exemplo, faz 2 anos, desde que eu comecei essa trajetória estadual, vamos dizer assim, quando eu fui pré-candidato, depois fui candidato e vice-governador, agora vice-governador, eu também não tenho essa leitura do dia a dia da cidade como as pessoas que aqui vivem. Por isso que quando eu venho para cá, primeira coisa que eu faço é, primeiro, frequentar os mesmos lugares que eu frequento. Então tem lá o Bar do Dinei, lá no Novo Horizonte, que é um restaurante, o É Demais lá no Interlagos. Eu vou perguntar para as pessoas o que elas acham da cidade. Porque, no fundo, o nosso foco, quando a gente entrou para a política, é ter a nossa cidade em primeiro lugar. Esse é o foco, a prioridade é a cidade. E eu faço isso. E eu posso dizer, Clemente, sem medo de errar, que a cidade de São José hoje vive um momento mais do que especial. Geração de emprego, nunca se gerou tanto emprego na cidade de São José, desenvolvimento, prestação de serviço na área de saúde. A gente vê essa preocupação e cada cuidado que o Anderson tem à frente da cidade. Então a gente percebe a cidade vivendo um momento mais do que especial, tanto na área de saúde, da educação. É claro, uma cidade como a nossa, uma cidade como São José, claro que tem problema. É um problema aqui, outro problema. Mas o que difere, na minha opinião, um gestor correto, um gestor íntegro, é a capacidade que ele tem de resolver os problemas. E o Anderson, para mim, tem essa grande capacidade. Então eu vejo assim, há um distanciamento da cidade, a decisão política é distante da cidade. Essa análise que eu faço em relação a esses movimentos políticos, especialmente do caso do Cury. Eu, Felício, não posso deixar de fazer uma pergunta para você, né? Eu sei que é importante para a população saber sobre o que está acontecendo no estado, na nossa cidade, mas essa pergunta eu não posso deixar passar. O Eduardo Cury disse que espera a vinda do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, para a mesma legenda, no caso o PL. O que você acha disso? Eu vou dizer a minha opinião. Primeiro que eu não posso falar de conjecturas, né? Eu posso dizer, talvez ele tenha informações de Brasília, mais uma vez de Brasília. Eu posso dizer o que é a minha conversa com o próprio governador Tarcísio. Mas, em primeiro lugar, eu preciso, de novo, voltar para São José e dizer o seguinte, lá na frente, na eleição, a população de São José é inteligente e exigente. E a gente já sabe disso. Participei de várias eleições, algumas candidatos, outras apoiando. E, sinceramente, toda eleição... Inclusive, trabalhou para a eleição do Cury também. Claro, sem dúvida. PSDB, né? Então, a gente percebe, na verdade, que quando a população decide para o voto aqui na cidade, ela não está muito preocupada. A nossa população é exigente com os nossos serviços e inteligente. Ela quer ver como está a vida na cidade. Sinceramente, ela deixa em segundo plano quem é o presidente, quem é o ex-presidente, quem é o governador, quem é o vice-governador. Ela faz uma análise da sua vida, o que, na minha opinião,
Está corretíssimo. Inclusive do ponto de vista partidário, né, Clemente? Eu lembro quando eu saí do PSDB e fui para o PSD, o pessoal, o fulano que é o presidente do partido, esse cara é isso, agora vem aí o Valdemar, que é o presidente do partido. Você está falando aí do Kassab, que o Kassab que veio para São José, chamou por você, vamos conversar, vamos montar um time, montou esse time aí. E do outro lado agora tem o Valdemar Costa Neto. O que me consta é que o próprio Kassab acho que não tem nenhuma condenação política, enquanto que o próprio Valdemar Costa Neto já foi preso, inclusive, pelo Mensalão. E acabou de ser preso agora também, teve uma invasão na casa dele lá, uma determinação da Polícia Federal, inclusive ele acabou sendo preso em flagrante outra vez. Mas fiquei essa imagem, vou mais longe contigo. Vou mais longe contigo, tem que chamar um intervalo, mais um intervalo, que eu faço essa pergunta, você responder depois do intervalo, Felício. O Cury esteve conosco aqui por diversas vezes, falou, Clemente, eu jamais entraria para uma disputa para prefeito, a não ser que a cidade estivesse um caos. Aí sim eu venho para botar as casas em ordem. Mas eu não tenho pretensão política de voltar a ser prefeito de São José dos Campos. E agora? Ele se filiou ao PL, está dizendo ainda que não está decidido se vem candidato a prefeito ou não, mas tudo indica que o Cury é o candidato a prefeito do PL. Bom, vamos lá. A pergunta da Giovana, por incrível que pareça, tem a ver com o que você falou do Valdemar, Kassab, tem a ver com apoios externos. É o que eu falei. E você responde então depois do intervalo. Então já eu respondo. Hoje conosco a presença do vice-governador Felício Ramute. Antes do intervalo, está falando aqui sobre a pergunta da Giovana, da ida do Tarcísio para o PL agora no meio do ano e também do próprio Cury indo agora para o PL com o Kassab, que não tem nenhum processo, Valdemar Costa Neto, que é um condenado da justiça, enfim, por causa de vários problemas financeiros no país. E você tem que dizer agora sobre isso, Felício. Então vamos lá, sobre a questão da possível migração do Tarcísio para o PL, eu não acredito que isso vai acontecer. Ele ajudou a estabelecer as bases do Republicanos. Aqui, por exemplo, filiou o Júnior Ortiz, que é candidato em Taubaté, outras filiações do Republicanos, de candidatos lá em Guarulhos, por exemplo. Nós temos nosso líder, né, também do Republicanos. Então, acho que até o final da eleição, o que eu vejo que seria natural que ele permanecesse no Republicanos. Depois da eleição, pode ser que esse movimento aconteça de fato. Então, enfim, é sobre esse tema. Talvez a Giovana tenha vinculado isso por uma questão de um futuro apoio do Tarcísio. Posso te dizer que quando eu me juntei ao Tarcísio, a gente falou sobre esse tema, falou sobre São José dos Campos, cidade onde ele tem o seu domicílio eleitoral, tem parentes aqui. E lá atrás ainda, quando a gente iniciou o nosso trabalho conjunto, a gente falou sobre o Anderson e a importância de nós dois termos o mesmo candidato. E ele, claro, naquele momento, fez o compromisso comigo e eu não tenho dúvida que assim será ao longo dos próximos meses. Mas também preciso te dizer que a população de São José, ela tem um olhar para a cidade. Eu não acho que ela tem tanto peso assim, o presidente, o ex-presidente, o governador e até o vice-governador. O olhar dela é aqui, o que está acontecendo aqui, se o nosso gestor tem qualidade, se faz boa política, e na minha opinião, o Anderson tem dado uma aula de gestão e prática de boa política, de diálogo e poder realizar as coisas. Respondendo à pergunta do Clemente, para ser objetivo, ele fez duas perguntas sobre essa questão do Valdemar. Na época que eu fui para o PSD, falaram mal do Kassab, né? E agora vem, e o Cury se migrou para o PL, e depois tem a questão dele ser candidato a prefeito. O que eu acho disso? Que ele tinha dito que não seria, né? Só se a cidade, acho que aqui numa entrevista com você. Tivesse um caos da cidade. Você também tentar ser o mais objetivo possível nessa questão. Primeiro lugar, né? Falar sobre essa questão de Valdemar e Kassab. Eu lembro que quando um grupo de 400 pessoas entendeu que era melhor deixar o PSDB para construir na cidade de São José uma nova história aqui no PSD, de fato, houveram muitos ataques à figura do Kassab. Eu não vou ter essa indelicadeza em relação ao Valdemar. Eu não acredito nisso, né? O que eu acredito é que os partidos localmente têm as suas próprias histórias. Assim como o próprio PSDB. Foi preso no Mensalão, aí você está fazendo uma constatação. Do ponto de vista da política local, eu não vejo, porque os partidos se constroem nas cidades, às vezes, muito diferentes do que as realidades que eles têm nacionalmente. Assim era o próprio PSDB quando a gente estava aqui. Ele era bem diferente do PSDB de outras cidades. Assim, o Kassab, que nos dá toda a liberdade,
provavelmente o PL aqui terá uma construção. O PL, como foi recentemente juntou vários partidos, ele ainda tem essa dificuldade, né? E eu imagino que a dificuldade para o Cury, que foi sozinho, sem um grupo que o apoiou, até porque eles ficaram no PSDB, então isso é mais difícil, construir uma identidade, valores tão importantes. Esses são os valores que eu acredito. E, por fim, já que nós estamos falando de valores, você falou sobre a candidatura a prefeito. Eu vou dizer uma coisa clara, todo dia eu acordo e meu compromisso sempre é com o futuro da cidade de São José dos Campos. Claro, hoje eu tenho uma missão, né, que é uma missão ainda maior, que é poder estar ao lado do governador Tarcísio, trabalhando pelo futuro de São Paulo. Eu nunca voltaria a ser candidato a prefeito de São José dos Campos. Que fique aqui registrado. Eu acho... Nunca é nunca? Nunca é nunca. Jamais voltaria a ser candidato. Fica a impressão que você tentou fazer um movimento em algum momento da sua vida que não deu certo e que agora você volta. Não com o interesse da cidade, mas com interesse pessoal, de poder, de vaidade. É essa que fica a minha impressão, vamos deixar muito claro. É a minha impressão. Cada um pode avaliar como quiser, né? Então, voltar a ser... o meu papel é construir a cidade de São José dos Campos, ver a cidade sendo construída cada vez melhor. Quando eu, por exemplo, me satisfaço de poder ter inspirado novos jovens na política e da gestão. Hoje, por exemplo, nós temos 3 secretários, né? Que o Jones, o Bruno, o Jorge Lucas, jovens, e que com certeza vão ter uma grande carreira na gestão, grande carreira na política, vão galgar novos postos de gestão e de política. Isso, para mim, me satisfaz. Eu ter inspirado. Tenho certeza que o Cury, ao longo da trajetória, também inspirou muita gente, né? E acho que isso é que é o meu valor. É o valor de apontar a cidade para o futuro, não para o passado. Então me dá um orgulho, de fato, e me motiva servir de inspiração para gente nova, não estou falando de idade, gente nova na política, atrair gente nova. Pra qualquer coisa para mim diferente disso é retrocesso, né? Imagina eu que já fui prefeito, sei lá, 5 anos, alguém que já foi prefeito há 12 anos. Né? 12 anos atrás, querer voltar a ser prefeito. Para mim, tá, Felício? Isso é falta de compromisso com a cidade e um objetivo pessoal de vaidade e poder, seja de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. É querer apontar a cidade para o passado em vez de apontar a cidade para o futuro. O nosso foco tem que ser apontar a cidade para o futuro. E o que eu desejo, eu sou apaixonado por São José, claro, hoje a minha missão é construir um futuro cada vez melhor. Então, o que eu quero mesmo, vou fechar aqui para falar do Estado agora, você me provoca e aí eu fico falando sobre isso. Vou provocar ainda mais. O que eu quero é ver São José literalmente voando apontado para o futuro, com a força desses jovens que estão empenhados em transformar a cidade hoje, o Anderson liderando esse grupo de jovens e os exemplos daqueles que já passaram, como eu e como outros que passaram aqui e acertaram mais do que erraram. Isso é o que eu desejo para minha cidade. Maravilha. Te pergunto, como é que você avalia a fala do Valdemar Costa Neto quando ele dizia na entrevista que o PL vai assumir a prefeitura de Jacareí, a prefeitura de São José dos Campos, de Caçapava, de Taubaté. Como é que você vê isso, Felício? Isso é natural de partido. Partido quer espaço. Ele não poderia falar de eu quero perder em São José, quero perder em Jacareí. Isso é natural. Mas isso é uma provocação para os candidatos, para os políticos? Não, Cleber, não. Isso faz parte Na verdade, sim, a gente tem que tomar um cuidado. Inclusive agora, vou mudando, né? Agora o Felício, vice-governador, ao lado do Tarcísio, governador. As eleições vão passar, né? Vai passar outubro, a eleição passa. E as cidades têm que continuar sendo construídas junto com o governo do Estado. Então, existem adversários momentâneos, é isso que a gente tem que tomar cuidado, de não alimentar inimigos ao invés de adversários. Isso a gente sabe aqui fazer, o Tarcísio tem essa postura muito clara, e assim, nesse momento eleitoral municipal, a gente vai ter PL com candidato, republicanos do Tarcísio com candidato, PSD pode ter outro candidato, ou em cidades eles vão estar juntos. O ideal era que repetisse essa coligação que a gente tem em São Paulo em todas as cidades, mas na prática isso não vai acontecer. Para fechar então você aqui sobre a questão política, quando se falam aí que saiu na mídia, inclusive, que o Felício foi meio que abandonado pelo Tarcísio em São Paulo, o vice-governador perdeu espaço junto. Ouvi isso aí, li diversas pessoas falando sobre isso, Felício. Como é que você recebe isso?
Trabalhando, nada. Para mim é uma honra estar ao lado do governador Tarcísio. Mas isso é mentira, é verdade? O nosso time político. Você perdeu espaço, você tem contato. Você é o vice-governador, você é o segundo homem do Estado na política. Eu tenho, na verdade, Clemente, é muito pelo contrário. O que eu vejo é o governador Tarcísio com uma postura completamente diferente daquela que a gente estava acostumado no mundo político. Isso é muito bom, né? É uma postura sem vaidade, uma postura de apoio aos seus secretários, de apoio, claro, a mim como vice-governador, representando em muitas ocasiões tão importantes. Ele que me incumbiu de coordenar um programa que é o maior programa, a maior vitrine do governo Tarcísio, posso falar disso agora, que é o programa de desestatização. Eu sou o coordenador do Conselho de Desestatização do Estado de São Paulo. Este mês nós teremos 2 leilões, nós teremos o leilão da Mogi Bertioga, tão importante, uma via importante, vai mudar ali toda a configuração das estradas do Litoral Sul, da nossa Estrada Velha, Rio-São Paulo, no trecho do Litoral Sul. Nós vamos ter a privatização da EMAI esse ano também. Nós temos já a chegada, Clemente, do primeiro trem ali da linha 17 Ouro, uma obra que era para a Copa de 2014, né? Era para ser entregue na Copa de 2014. Faz pouco tempo. Vai ser entregue em 2026, com certeza, pelo governador Tarcísio. E, por fim, nós temos também a retomada agora, para nós, importante, do Rodoanel Norte, né? A consultora assumiu, a empresa assumiu e agora, este mês, o governador Tarcísio estará lá. Então, poder estar ao lado dele, claro, também tem aquela missão da região central. Aliás, hoje eu saio daqui e vou para São Paulo, ao lado do prefeito Ricardo Nunes, entregar vários equipamentos municipais em parceria com o governador. Então, a gente continua trabalhando, estou ao lado do governador Tarcísio e temos muito trabalho pela frente, sabemos que temos muita coisa para fazer. Eu vou continuar ao lado do governador, podendo ajudá-lo naquilo que for necessário. Então, aquelas pessoas que acho que tem que explicar o que elas consideram uma coisa ou outra. Eu não vejo desta forma, aliás, que o governador também não vê. Bom, vou chamar o intervalo aqui agora, mas antes quero deixar bem claro também, caso o Eduardo Cury queira vir à rádio para falar sobre isso, a fala de hoje aqui, está convidado aqui oficialmente na Rádio Jovem Pan para que o Eduardo Cury venha aqui se explicar sobre o trabalho da política local no qual ele foi citado por diversas vezes, certo, Felício? Claro, não tenha dúvida. Aliás, eu não tenho... Né? A minha relação com... Bom deixar claro, a minha relação com o Eduardo Cury não tem qualquer problema. Eu lembro que quando a gente fez a troca do partido, ele foi às rádios, disse a opinião, eu estou aqui, acho que de forma bastante clara, dizendo a minha leitura, a minha opinião com a minha experiência política. E continuar trabalhando pelo Estado de São Paulo, acordando cedo, arregaçando as mangas. E agora estou correndo para São Paulo para a gente poder, junto com o Ricardo Nunes, continuar transformando o centro. Impressionante, Clemente, a redução de roubos e furtos na região central da cidade de São Paulo. E o prefeito implantou, né, o sistema de câmeras lá, aliás, deve entregar agora nos próximos dias, junto com o governador. Nós vamos ter um anúncio importante, inspirado até na prática aqui de São José dos Campos. E a criminalidade a cada dia diminui mais na região. Os comerciantes, as associações de bairros, os síndicos, todos estão percebendo. Quem vive ali ou visita o centro está percebendo essa realidade, está muito satisfeito com o trabalho e a dedicação do governador Tarcísio e do prefeito Ricardo Nunes na região central da cidade de São Paulo. Aliás, tem as câmeras agora, aquelas câmeras que prendem o cidadão que está foragido da justiça, a câmera pega e leva embora para a cadeia, né? Devolve para o lugar dele. Já nosso governador, nosso prefeito devem fazer anúncios nesse sentido para poder mostrar as novas tecnologias. Então a gente deve, ao longo desse mês ainda, nós teremos novidades em relação à questão da Muralha Paulista. Bacana também a história aqui, Felício. Eu te agradeço por ter vindo à rádio mais uma vez aqui, falar conosco aqui. E que a gente não tem pauta. Nossa pauta começa aqui com a fala dele. A gente vai esticando a conversa aqui, é muito bacana. E tudo que ele pergunta, você responde. Eu acho que isso é muito importante. Venha para cá quantas vezes quiser e puder. Obrigado, Clemente. Desejo um bom restinho de semana a cada um de vocês e que Deus abençoe a todos.